Paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Aqui é o pastor Tadeu Malvino. Eu vim trazer um estudo para a tua vida a respeito do endemoniado de Gadara. É de suma importância esse conhecimento. O que nós vamos abordar nesse estudo aqui? É importante, Bíblia na mão, caneta para fazer as anotações. O que é importante? Pastor, o que eu vou aprender nesse estudo? Será que o demônio está debaixo dos nossos pés, como algumas pessoas falam? Pisa na cabeça do diabo, chuta a serpente, pisa na cabeça da serpente para matar. Primeiro ponto, o cristão não tem poder, de pisar na cabeça do diabo, e o diabo está debaixo dos seus pés. Você já prestou atenção? Quando alguém pisa numa barata, a barata não fica grudada no pé, não tem que tirar? Então nós temos que aprender sobre isso, que Jesus nunca disse para nós pisar na cabeça do diabo. O único que tem autoridade de esmagar a cabeça da serpente é Jesus, o único. E é Jesus que nos dá autoridade para expulsar o espírito maligno, a obra maligna. Então grave isso, o diabo não está debaixo dos seus pés, ele está sendo repreendido em nome de Jesus. Então toda vez que você for repreender um demônio, se repreenda esse espírito maligno, espírito imundo, e manda ele de volta para o abismo. Não tem essa ideia, o diabo está debaixo dos meus pés. Eu não quero andar com o diabo debaixo dos meus pés, porque eu não tenho autoridade para isso. Quem tem é Jesus. Então quem nos dá autoridade para repreender, para expulsar demônios, é o nome de Jesus e a unção. Busque a Deus em santidade, que é a santidade que te faz vencer, te faz crescer, para a glória de Deus. Então, em nenhum momento na Bíblia Deus manda você pisar na cabeça do diabo. Deus manda repreender, E Jesus, expulsando aquele espírito maligno, ele entrou nos porcos e caiu no abismo. Então, hoje nós vamos aprender alguns estudos biblicamente sobre o endemoniado de Gadara. É importante sobre isso, tá bom? Porque às vezes as pessoas falam, Jesus entrevistou demônio, Jesus falou com demônio. Amados, a missão de Jesus é libertação daquela vida. Jesus não veio para ficar dialogando com demônios, falando com demônios, não. Ele veio para fazer a obra do Pai, a obra redentora, o resgate, o socorro, dar a vida eterna. Como a Bíblia diz, o ladrão, que também pode apontar para o diabo, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Quem vem para destruir? O diabo. Mas Jesus veio para que tenham vida e vida com abundância, tá bom? Então isso é importante. Então aqui no texto do endemoniado de Gadara, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 26, você que puder compartilha esse vídeo, caneta na mão, caderno, isso é muito importante. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galiléia, Gadareno não é a terra dos endemoniados, era o nome de de um povo, de uma população, de uma cidade, de um local, que nem não existe, na Zona Norte, Guarani, Elisa Maria, Inajá de Souza. Então era um local chamado Terra dos Gadarenos. A Bíblia fala sobre isso, de frente a Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas sepulcros. Isso é importante. Então esse homem, ele andava praticamente sem roupa, e ele era possesso de demônios. Então o que a Bíblia está dizendo? Que era nítido que esse homem não estava bem, que esse homem não estava saudável. Tem situações, tem às vezes enfermidade que são psicológicas, que o médico pode resolver, mas tem enfermidades que são espirituais, que por mais que pessoas passem, tome remédio, passe até pela medicina, é necessário isso, mas porém precisa de uma libertação no nome de Jesus, que tem coisas que vai deixar a pessoa louca. Olha aqui, esse homem vivia no estado que não era normal, ele habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Então o que a Bíblia está nos ensinando? Que ele gostava de ficar nos sepulcros, no cemitério, dentro das covas, e alguns historiadores chegam a dizer que ele se alimentava com carne de defunto, Então naquela época, irmãos, era muito difícil. Imagine a família conviver com uma pessoa. Então tem coisas que acontecem aí no dia a dia que são espirituais, Existe, que nem a Bíblia diz, tem pessoas que estão possessas de espírito maligno, espírito ruim, para fazer o mal tanto para a vida dele como para a vida dos outros.
E olha o que a Bíblia diz, vai gravando esses textos, eu estou em Lucas 8, 27, agora no 28, e quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, né, exclamando e dizendo com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Ou seja, o homem que estava possesso, que era um espírito maligno dentro dele, o espírito maligno que estava dentro dele reconheceu que quem apareceu naquela hora foi Jesus, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que esmagou a cabeça da serpente, que é o único que pode repreender ele, e deu autoridade para a sua igreja também, na unção, na santidade, no jejum, né, buscando a face de Deus, nós também receberemos autoridade para expulsar qualquer demônio para a glória de Deus. E a Bíblia nos ensina, né, que ele fala assim, Filho do Altíssimo, peço que não me atormentes. Ele sabia que o único que podia atormentar ele é Jesus, que Jesus é a tormenta para o inferno. Jesus já foi dado uma ordem, amados, eita glória, que ele esmagaria a cabeça da serpente. Em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer assim, morte, aonde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Plagada foi a morte pela vitória, Jesus Cristo é a nossa vitória, amém? Versículo de número 29, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impedido pelo demônio para os desertos, né? Impelido, levado para, né, através do demônio para o deserto. Então, aquele homem não era normal, as pessoas prenderam aquele homem, colocaram em cadeia e tudo ele quebrava. Mas quando chegou Jesus, ele se prostrou, ele podia quebrar a cadeia, ele podia fazer arruaça, ele podia dar medo em todo mundo, ele podia comer carne de defunto, mas aquele que chegou para mudar a história, chegou para mudar a fase, chegou para mudar o momento. Quer dizer para vocês, Jesus chegou para mudar a história. Alabada canto, remadaravassia, alavasse, midocou, mianderevassia. Jesus chegou para mudar a história, ele transforma, ele repreende o mau laço para te dar vitória. Creia nessa palavra, porque Deus é fiel. A presença de Deus, amados, é real. Meu Deus do céu. Versículo 29, e ele levava esse homem para o deserto. Versículo 30, e perguntou-lhe Jesus dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Deixa eu falar algo importante. Através desse texto aqui, as pessoas interpretam que Jesus, né, entrevistou o demônio. Deixa eu ter a minha visão, na minha humilde opinião, Jesus, ele não fez entrevista com o demônio. Depois você vai ver no texto que eu vou mostrar aqui, Jesus queria ver se esse homem estava em sã consciência. Isso também é tratado até pela medicina. Quando alguém chega no acidente, a primeira coisa que a pessoa faz é várias perguntas. Como é o teu nome? Não, onde você mora? Para saber se o homem está em sã consciência. Então isso é importante, em sã consciência. Então Jesus faz uma pergunta, qual é o teu nome? Jesus, eu acredito que não foi perguntar para demônio, era o demônio que estava naquele homem manifestado, querendo amedrontar, né? Porque o diabo é assim, ele sabe que ele perdeu a batalha, ele é sujo, ele quer amedrontar o servo de Deus. Aí eles perguntam, qual é o teu nome? Aí a Bíblia diz que ele fala, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. O que a Bíblia está interpretando? Que o demônio ali que estava naquele homem, ele já tomava conta da vida daquele homem, mas porém quem é o dono da vida dele é Jesus. Aquele homem estava ali tomando conta do momento, aquele demônio tomando conta do momento, mas o dono da vida é Jesus. Aí o que a Bíblia diz? Porque eram muitos. Então legião hoje é equivalente a 6.000 demônios. Alguns chegam a dizer que é 600 demônios, outros a 6.000 demônios, que era uma legião contada pela a guarda petroliana romana, né? A guarda romana era de 600 a 6.000 homens, então é taxado uma legião. E tendo, olha o versículo 31, e rogando-lhe que não os mandasse para o abismo, e andava ali pastando no monte uma grande quantidade de porcos, e rogava-lhes que lhe concedesse entrar neles, e concedeu-lhes. Então olha que importante, né? Os demônios sabiam que Jesus tinha toda a autoridade, tem toda a autoridade, e eles falaram, eles precisam de um corpo para habitar, para ficar aí fazendo as suas arruaças. Aí eles pedem para entrar nos porcos, né? E Jesus, né, olha o que a Bíblia diz, estava ali pastando, e Jesus concedeu-lhes. Mas quando eles entrou naqueles porcos,
Olha o versículo 33. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, então a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Ou seja, a palavra afogou-se, né, ou se despenhou de um penhadeiro, eles foram direto para o abismo, eles não ficaram naqueles porcos, foram para o abismo, aqueles porcos caíram também, automaticamente morreram, mas é isso que Jesus quis mostrar, ó, esses porcos aí morreram, mas esses demônios foram banidos em nome de Jesus. Era isso que ele queria fazer com a vida desse homem, ele queria matar esse homem, ele queria acabar com a vida desse homem, né? Porém Jesus chegou na história e transformou. É isso que Jesus faz. Olha o versículo 34. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Por quê? Aquela situação daquele homem estava insustentável. Toda a cidade sabia daquela situação, né? 35. Então saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Então é por isso que eu entendo que a pergunta de Jesus para aquele homem era para ver se aquele homem estava em sã consciência, se ele tinha noção do que estava acontecendo, se não era nenhuma brincadeira, se não era nenhum problema psicológico. Aí Jesus entendeu que eram os demônios, por isso que ele perguntou: qual é o teu nome? Para saber se o homem estava em sã consciência. Esse era o propósito. Olha que importante o versículo 35, de quem havia saído os demônios. O demônio saiu, ele estava vestido, ele estava em são juízo, né, em sã consciência, e assentado aos pés de Jesus como uma pessoa normal, né, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Ou seja, Jesus é maravilhoso. Naquela hora, aquele homem já se tornou um pregador do evangelho, já foi contando o que Jesus tinha feito. Então é isso que você tem que ter em mente. Jesus é o Todo-Poderoso. Então Jesus, eu entendo que Jesus não precisa entrevistar demônio para saber quem está ali, porque espírito imundo já diz, é espírito imundo, o diabo para roubar, matar e destruir. A nossa missão é repreender o mal em nome de Jesus, e o mal não está debaixo dos seus pés nem no meu. O mal, né, voltou para o abismo, foi queimado, né, para a glória de Deus. E outra coisa, nós não podemos ficar amarrando, esse demônio está amarrado, não, o demônio tem que expulsar, né? Se a pessoa está demoniada, você pode até dizer: está amarrado em nome de Jesus, porém eu te expulso em nome de Jesus, volta para o abismo. Essa é a missão do servo de Deus, amém? Grave esse estudo, esse conhecimento. Não estou aqui dizendo que eu sou o dono da razão, sou espiritual demais para saber, não é isso. Mas eu estou te ensinando textos bíblicos que vai te ajudar na sua missão, na tua chamada, né, naquilo que Deus colocou na tua vida. E a sua vida nunca mais, aleluia, será a mesma. E Jesus, você vai entender que ele tem um poder de curar, libertar, transformar e deixar a pessoa em sã consciência e em juízo. Amém? Essa é a missão de Jesus. Grave isso. Jesus não entrevistou o demônio, ele queria ver se o homem estava em sã consciência. Glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe hoje e sempre para a glória de Deus.